Muito bem. Então, hoje o nosso tema é processo empreendedor. O objetivo aqui da nossa aula é estudar os fatores que influenciam no processo empreendedor, estudar os fatores críticos para o desenvolvimento econômico. Quando a gente fala de fatores críticos, né, nós estamos falando daqueles fatores-chave, fatores cruciais para o desenvolvimento econômico, especialmente trazido no material do Dornelas, e estudar o processo empreendedor. Bom, primeiro, o que é o processo empreendedor, né? O processo empreendedor, segundo aqui o Marx, consiste em organizar todas as etapas da criação e desenvolvimento de um negócio antes de colocá-lo efetivamente em prática. Então, quando a gente fala de processo empreendedor, o que eu quero que vocês memorizem aí é que a gente está falando de etapas, né? O processo empreendedor, ele é composto por etapas. Então, nós, enquanto empreendedores, nós precisamos entender, por exemplo, em qual etapa nós estamos quando nós iniciamos um negócio, quando nós iniciamos uma proposta aí, né, de produto, de serviço ou de processo para colocar ele no mercado, certo? Então, nós precisamos, enquanto empreendedor, entender as etapas de um processo empreendedor. Quando que a gente começa, né? Em que momento a gente desenvolve uma determinada ideia, em que momento a gente está buscando os recursos. É importante a gente entender as etapas do nosso negócio, certo? Então, o processo empreendedor, né, o estudo do processo empreendedor é justamente a gente compreender estas etapas. Pensando nisso, o futuro empresário deve ter em mente tudo o que precisa saber para abrir uma empresa, né? Compreender quais são os seus trâmites burocráticos e também como administrar seu empreendimento de forma assertiva. Então, é por isso que a gente vem com esta proposta de estudar o processo empreendedor, porque nós precisamos, então, conhecer estas etapas, certo? Quando a gente fala de processo empreendedor, uma palavra importantíssima relacionado, né, a esse estudo do empreendedorismo e do processo empreendedor é a inovação, certo? Inovação é a palavra-chave, né? A inovação está aí colocado de forma primordial quando a gente fala de empreendedorismo. Então, antes da gente adentrar aí no assunto em específico da aula de hoje, eu trouxe aqui um pouquinho sobre este termo, né? Este conceito, inovação. Inovação é o esforço para criar mudanças objetivamente focada no potencial econômico ou social de um empreendimento. Um conceito aí, segundo o Peter Drucker. Então, eu trouxe para vocês o conceito de inovação, certo? Porque quando a gente fala de processo empreendedor, né, e quando a gente for falar justamente das etapas, a etapa da inovação, ou seja, daquele momento inicial de uma proposta empreendedora, é fundamental a gente compreender o que é a inovação. E aqui está, obviamente, né, trazido de forma bem sucinta, bem resumida, o conceito de inovação, e trouxe também esse diferencial fundamental para a gente compreender o que é inovação, que são os tipos de inovação, né? Então, nós trazemos aqui a inovação incremental e a inovação radical. O que é inovação incremental e o que é inovação radical. Um pouco para a gente entender o que é inovação, né? E de que forma que ela pode ser, certo?
quando eu estou falando inovação, que tipo de inovação eu estou falando? Que tipo de desenvolvimento é a proposta que eu tenho para lançar no mercado? Será que é algo incremental de alguma coisa ou é algo radical? Eu estou trazendo algo extremamente novo, certo? Então, para a gente entender, a inovação incremental, o que é inovação incremental? Consiste em uma série de pequenas melhorias, certo? Pequenas melhorias ou atualizações feitas nos produtos, serviços, processos ou métodos existentes. São inovações sustentáveis que ajudam as empresas a permanecer no jogo, mas que muitas vezes não geram um grande impacto necessariamente. Então, a inovação incremental é como se a gente fosse incrementando, né, novas mudanças em produtos, serviços ou processos que já existem. Por exemplo, aqui eu trouxe para vocês, né, uns desenhos aí acerca dos televisores, né? E como vocês podem observar através desta figura, a gente vai vendo que os aparelhos de televisão, elas foram evoluindo gradativamente com o passar do tempo, né? Até chegar nos modelos que nós temos atualmente, mais sofisticados, mais desenvolvido tecnologicamente. Então, vocês podem perceber aqui que o televisor ele foi evoluindo de forma gradativa, né? Pequenas melhorias, atualizações que foram sendo realizadas nos aparelhos de televisão. Então, aqui a gente pode colocar isso como exemplo de uma inovação incremental, certo? Diferente da inovação radical. A inovação radical é representada por um produto ou processo que apresenta mudanças drásticas nas características de desempenho ou custo, criam novos mercados ou transformam os mercados existentes, certo? Então, a inovação radical, como a gente pode observar, então, é uma mudança drástica, ele apresenta uma mudança drástica. Quando você está propondo para o mercado uma determinada inovação, quando você propõe um negócio, um empreendimento, né? A gente precisa entender que tipo de empreendimento é este, que tipo de inovação nós estamos propondo. Porque cada tipo de inovação, é o que a gente precisa entender, vai nos exigir também uma determinada postura, né? E através dessa inovação, nós podemos entender a nossa fatia de mercado, né? Nós podemos entender quem são os nossos concorrentes, até quando nós podemos sobreviver com aquele tipo de inovação, certo? Então, nós precisamos justamente entender isso. Então, o que eu quero também colocar com isso? Que é possível, por exemplo, a gente entrar num mercado em que já está consolidado, certo? Como é possível a gente entrar num mercado propondo algo extremamente novo. E em qualquer das situações, nós podemos, obviamente, trazer inovações, certo? E aí falar também de empreendedorismo. Nós podemos entrar, por exemplo, no mercado de lojas de calçado, né? Você sabe que lojas, comércios de calçado, ou mesmo de alimentos, ou mesmo de vestimentas, de roupas, já é um mercado bastante consolidado, bastante explorado pelas pessoas, né? Pelos empreendedores,
E aí, para que você faça, seja diferente, para que você seja inovador, você precisa trazer algo novo neste mercado. Então, muitas vezes você vem com uma inovação incremental, né? No serviço que você vai prestar ou no processo que você vai ali empreender. Então, você pode ser incremental. Por outro lado, você pode vir com uma proposta de inovação extremamente nova. E aí, um exemplo bastante claro para a gente aqui é justamente no curso no qual vocês estão atuando, ou no setor, né? Na proposta aí profissional do qual vocês estão atuando, que é no campo da tecnologia ou da informática. Aqui nós estamos vivendo, além de inovações incrementais, nós presenciamos cada dia aí, né? Em todo momento, o surgimento de algo novo, né? Então, é um campo bastante propício para a inovação radical, né? Então, a gente vê mudanças drásticas, produtos novos, produtos que trazem aí realmente um desenvolvimento tecnológico, novas tecnologias bastante drásticas, né? Então, aqui, nessa figura aqui, eu trago também justamente esta diferenciação, né? Ou eu trago esse exemplo para a gente ver de que forma, o que é inovação radical. Aqui nós temos, né, aparelhos que foram utilizados para gravar músicas, né? Ou para disponibilizar músicas para o consumidor. E nós iniciamos justamente com esse disco aqui de vinil, né? Disco de vinil, eu acredito que vocês devem ainda conhecer, né? E a gente, depois do disco de vinil, nós vimos o surgimento da fita cassete. Então, vejam bem, aqui, né, a gente observa uma mudança radical na estrutura deste produto, né? Na capacidade de armazenamento, também na qualidade do armazenamento, na forma com que este produto vai ser explorado pelo cliente, né? Precisa de um novo aparelho. Então, houve uma mudança radical para disponibilizar o mesmo serviço ao consumidor final, que é a música, né? Depois da fita cassete, nós tivemos o surgimento do CD. Então, aqui, novamente, olha só, né? Nós saímos de um produto aqui com esta configuração, com esta característica, e nós viemos para um outro produto totalmente diferente, com uma capacidade de armazenamento mais avançada, né? Maior, essa capacidade de armazenamento, com um design diferente, uma tecnologia diferente. Então, a gente vai vendo aqui, depois o MP3, e do MP3 vem os celulares, né? A gente, que é onde se é possível você acessar as músicas, ouvir músicas. Então, vejam bem que a gente tem aqui um exemplo claro de inovação radical, né? Ou seja, de mudança drástica nas características do produto e nas características de desempenho, bem como também no custo. Então, só para a gente entender aqui o que é inovação, né? Quando a gente tem uma proposta uma ideia, né, de empreendimento, o que é que eu estou propondo? Eu estou rompendo com o que há no mercado ou estou incrementando algo que já existe, né? E aí, para a gente entender aí um pouquinho do que é inovação, né? Aqui mais um exemplo, inovação incremental, né? O MP3 aqui foi para dentro dos celulares, a música, né? É possível utilizar hoje, e aqui é uma inovação radical, que é uma fita VHS, né? Para quando a gente assistia aí os filmes, e depois
o CD como uma outra proposta, né? Os DVD como outra proposta aí também para esse mesmo tipo de serviço. Então, muda aí drasticamente a sua estrutura, né? Bom, o que a inovação, então, tem a ver aí com o nosso estudo sobre o processo empreendedor? Quando a gente fala de processo empreendedor, a inovação é a base do processo empreendedor, certo? Afinal, não temos como falar de empreendedorismo se a gente não vem com uma proposta de inovar, né? Então, inovação é a base, inovação é a semente do processo empreendedor. E, portanto, o diferencial para o desenvolvimento econômico, especialmente no campo de atuação de vocês, que é a área da tecnologia, certo? Então, quando a gente está falando de empresas de base tecnológica, primeira coisa que vem na nossa cabeça é justamente a inovação, né? Inovação, quando a gente fala de inovação, a primeira coisa que vem é inovação tecnológica, né? E a inovação tecnológica, as inovações, é o diferencial para o desenvolvimento econômico. Então, o Dornelas fala que o desenvolvimento econômico, ele é dependente de 4 fatores críticos, né? E aqui eu sublinhei, fatores críticos. O que são fatores críticos, né? São os fatores cruciais, são os fatores-chave que devem ser analisados para a gente entender o processo empreendedor, certo? Então, antes de eu falar aqui do processo empreendedor, eu quero trazer para vocês estes fatores-chave. Fatores-chave que é fundamental para o desenvolvimento, para a gente pensar, para a gente falar de desenvolvimento econômico, certo? Então, um primeiro fator-chave que o Dornelas traz é o talento, né? Quando a gente está falando de talento, a gente está falando de pessoas, certo? Desenvolvimento econômico não é possível acontecer, obviamente, se não tiver as pessoas, ou se não tiver o talento das pessoas, né? O talento, quando a gente fala disso, a gente está falando da percepção, da direção, da dedicação das pessoas, ou daquelas pessoas especiais que a gente está falando aqui, que é o empreendedor, certo? Aquelas pessoas que fazem as coisas acontecer, certo? Então, onde existe o talento, né? Onde existe essas pessoas com a capacidade empreendedora, com o espírito empreendedor, ali existe a oportunidade do crescimento, da diversificação, do desenvolvimento de novos negócios, portanto, há essa possibilidade do desenvolvimento econômico, certo? Então, um fator crítico, fundamental, crucial, pessoas com talento, certo? Este é um fator crítico, talento. Porém, se existe o talento, né, existe as pessoas, é importante, e aí uma coisa está ligada à outra, obviamente, a existência das ideias, ou da tecnologia. A tecnologia, ou o desenvolvimento tecnológico, vem como? Vem a partir das ideias, né? É a partir das ideias que é possível a gente se desenvolver ou desenvolver tecnologias. Então, outro fator crítico fundamental para o desenvolvimento econômico, segundo Dornelas, é tecnologia, né? Tecnologia vem como? A partir de ideias, né? Quando o talento é somado à tecnologia e as pessoas têm boas ideias, né, viáveis, o processo empreendedor, então, está prestes a acontecer, né? Então, nós precisamos de pessoas, precisamos de talento e precisamos de ideias que traz, então,
aí as tecnologias, novas tecnologias, o que traz, então, a inovação, né, ou a proposta de inovação, certo? Bom, nós falamos, então, de dois fatores críticos, né? Se a gente tem pessoas com ideias, se nós temos talento que podem desenvolver tecnologias, um outro fator crítico fundamental, crucial para o desenvolvimento econômico, obviamente que, né, para que possa acontecer, para que o processo empreendedor possa de fato acontecer, portanto, o outro fator crítico é o capital, né? Para que a tecnologia possa de fato ser colocada em prática, nós precisamos de recursos, né? Então, o recurso ou capital, ele é o combustível essencial para que finalmente a ideia, né, ela saia do papel, certo? Então, recurso, capital é o fator crucial para o desenvolvimento econômico. Por fim, um outro componente fundamental é o que os empreendedores ou os autores colocam como know-how, ou seja, o conhecimento e a habilidade de fazer convergir em um mesmo ambiente o talento, a tecnologia e o capital, certo? Por quê? E isso é justamente uma característica também empreendedora. Porque você tem as pessoas, você tem a ideia, você tem o recurso, mas você precisa, além disso, do conhecimento e da habilidade para que a coisa possa acontecer de fato. Certo? Então, você precisa justamente desta habilidade para colocar em prática talento, tecnologia e capital, para que você possa convergir isso no ambiente e fazer com que Cheguei dali atrasado, surja professor. um negócio. Ah, cadê Tiago? Oi, Oi, Tiago. professor. Cheguei muito Desculpa, atrasado? eu nem vi você entrar, nem sei que horas você entrou, mas eu estou começando, eu estou aqui no segundo ou terceiro slide. Ah, beleza. Tá? E hoje nós estamos falando, portanto, do processo empreendedor. Então, esses quatro fatores críticos do qual depende o sucesso dos negócios, certo? Então, antes da gente adentrar, falamos aqui dos fatores críticos para o desenvolvimento econômico, especialmente em empresas de base tecnológica, né? Que é um pouco o foco aqui do curso de vocês e do futuro profissional aí de vocês, certo? Agora, então, nós podemos entrar e falar um pouco dos fatores que influenciam o processo empreendedor, antes da gente falar do processo empreendedor em si, né? Para a gente adentrar no nosso assunto, existem alguns fatores que influenciam no processo empreendedor. Nós poderíamos falar, obviamente, de vários fatores, né? E cada setor da economia, cada tipo de empreendimento, pode ser que mais fatores, né, podem influenciar justamente no processo empreendedor. Mas vamos falar aqui de alguns fatores, né? Para a gente um pouco entender e saber analisar justamente quais são os fatores que podem influenciar no processo empreendedor. Quando a gente fala de processo empreendedor, quando a gente fala de negócio, quando a gente fala de uma proposta, né, de um empreendimento, é importante a gente ter em mente que a gente está falando de inovação, né?
empreendedorismo, como nós acabamos de falar, tem a ver com inovação. Quando você propõe uma ideia que é inovadora, obviamente que ela passa por um momento inicial do surgimento da ideia, do amadurecimento da ideia, certo? O evento inicial aqui, onde você faz as suas pesquisas, onde você analisa o mercado, né? Esse momento inicial do amadurecimento da ideia, né? Você parte, então, para a implementação da sua proposta, né? Depois que já está amadurecida, você, então, resolve, decide colocar em prática, implementa, né, a sua ideia, e, obviamente, toda a ideia, né, proposta de empreendimento, negócio, você visa o crescimento, certo? Ganhar mercado, ganhar clientes, você visa, obviamente, que o seu negócio cresça, né? Amadureça, cresça e permaneça no mercado. Pois bem, aqui são alguns elementos das etapas, né, do processo empreendedor, e em cada uma destas etapas, né, do nosso negócio, existem fatores que irão influenciar nessas etapas, certo? E é isso aqui que eu trago aqui para vocês. Então, vejam bem. Bom, de um lado a gente tem fatores. Os fatores aqui pessoais, né? Fatores pessoais, como vocês podem aqui observar, influenciam em diversas etapas, ou diferentes do processo empreendedor. Nós temos aqui 3 conjuntos de fatores pessoais, né, atuando ou influenciando diferentes etapas, e depois nós temos fatores sociológicos, né, que também influenciam, e fatores organizacionais. Então, aqui, fatores organizacionais. Pois bem, de um lado nós temos fatores pessoais, sociológicos e organizacionais, e do outro nós temos fatores ambientais, ou seja, nós temos o ambiente, certo? Então, elementos que estão fora da organização, do nosso ambiente mais próximo, como os fatores pessoais, por exemplo. Então, vamos lá. No início, pensando aí que você tem uma proposta de negócio, de empreendimento, né? Então, nós temos a sua proposta de inovação, a sua ideia, né? Nesta fase inicial, neste momento inicial do processo empreendedor, alguns fatores irão influenciar de forma mais direta, né, com um grau maior de influência. E esses fatores são fatores pessoais. Por exemplo, quando você tem uma ideia, você tem um desejo de realização pessoal, certo? Então, isso é um fator pessoal, né? Você sonha com alguma coisa, você tem o seu desejo de realização pessoal. Então, é um fator pessoal que irá influenciar justamente na sua ideia, né? Se esse desejo é forte, se esse desejo é latente, né? A sua ideia inicial aí, ela será mais influenciada por isso. Características empreendedoras, né, que nós estudamos nas aulas anteriores, por exemplo, de assumir riscos. Será que de fato você tem essa característica, gosta de assumir riscos, ou você é um tipo de empreendedor um pouco mais moderado, certo? Esse tipo de característica, se você é um cara que assume riscos,
né, que gosta dos riscos um pouco mais intenso, ou se você é um pouco mais moderado, isso irá influenciar, obviamente, aqui na fase inicial, na inovação. Bem como nós podemos ver, esses fatores aqui também no momento inicial do desenvolvimento da ideia, do estudo, do levantamento, né? Neste evento inicial, certo? Os seus valores pessoais, né? Seus valores familiares, seus valores culturais, aquilo que você traz de geração em geração, ou aquilo que você aprendeu, seus valores éticos, este também serão fatores pessoais que irão influenciar justamente aqui no início da sua proposta, do seu projeto empreendedor, né? Educação e a sua experiência, né? Experiência no mercado. Educação são também aqui o seu conhecimento, né? O seu grau de instrução escolar, tudo isso são fatores pessoais que irão influenciar no momento inicial, certo? Além dos fatores pessoais, nós temos os fatores ambientais, né? Que é justamente, vai se somar para ver justamente a viabilidade, né? Para você ter aí algumas informações preliminares da sua proposta de inovação, você precisa contar ou analisar o ambiente, né? Será que existe a oportunidade, a oportunidade que está posta é realmente uma oportunidade viável, né? A criatividade, o nível de criatividade ambiental, as instituições que apoiam também o desenvolvimento de criatividade, será que isso, né, é possível encontrar no ambiente, de que forma está posto, como eu posso acessar, né? Modelos, pessoas de sucesso, também que estão no ambiente externo, são fatores que irão influenciar aqui na inovação, né? O seu grau de contato com elas, como que elas podem te ajudar aqui no momento inicial. Então, partindo um pouquinho mais para frente, né, no desenvolvimento da sua ideia, nós temos os outros fatores pessoais, e aqui repete, né, esta questão de assumir os riscos, a insatisfação com o trabalho, né, como nós vimos lá no início da nossa aula, muitos empreendedores entraram justamente no mercado porque tinham um sonho, né, de realização pessoal, ou estavam insatisfeitos com o trabalho no qual, né, com o salário, com a rotina no qual estavam inseridos. Então, são fatores pessoais, né? A questão da demissão, a questão do desemprego, educação novamente, e a idade também pode influenciar aqui, né? A idade são fatores pessoais. Mas vejam aqui, além desses fatores pessoais, mais elementos do ambiente, que influenciam neste momento inicial e na implementação do seu negócio, que é a competição, os competidores, ou o nível de competição do mercado, certo? Então, você precisa estar atento a essa questão, né, de como são seus concorrentes, de que forma o mercado está evoluído ou não. Os recursos, o acesso aos recursos, né, um fator ambiental fundamental, né? De que forma você pode acessar os recursos, estamos falando de recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, né? Porque o desenvolvimento aqui, como nós vimos agora há pouco, né? Os fatores cruciais, um deles é a questão do capital, né? Não adianta você ter a ideia, você ter as pessoas, né? Ou você ter o talento, ou você ter a tecnologia, se você não tem os recursos. Os recursos é fundamental. E onde é que esses recursos podem estar? No ambiente, né? No ambiente externo. Eu preciso recorrer a alguém, né? A um banco, a um investidor, né? Se eu não tenho os recursos,
né? E eu preciso, então, estar atento ao ambiente. Então, são fatores ambientais que podem influenciar aqui no processo empreendedor, no meu, né? No caso, no processo empreendedor que você está adentrando. Incubadoras. Então, é bastante importante a gente estar atento às instituições de apoio ao empreendedorismo. Isso são fator que influencia aqui no momento inicial, no momento da implementação, fundamental, né? As incubadoras desenvolvem um papel bastante importante para o desenvolvimento das organizações e as políticas públicas, né? Também, fator fundamental quando a gente inicia um processo, quando a gente inicia um negócio, né? É importante termos políticas públicas fortes, sólidas, para que possam nos dar apoio, né? Especialmente aos pequenos, a sobreviver, a de fato se consolidar no mercado. Então, nós estamos aqui entendendo quais são esses fatores que influenciam no processo empreendedor. Política pública é um fator que influencia no processo empreendedor. Além dos fatores pessoais, aqui, justamente na implementação e no crescimento, né, nós temos os fatores, o empreendedor, sua característica empreendedora, sua característica de liderança, de gerência e de visão, certo? São fatores que irão influenciar na implementação e no crescimento, fatores pessoais, mas além disso, nós temos fatores sociológicos. O que seriam esses fatores sociológicos, né? Fatores que estão ao nosso redor, na sociedade, que podem influenciar. Por exemplo, o networking, né? O que seria o networking? Networking é a nossa rede de contatos, né? É um fator sociológico que influencia no evento inicial ou na implementação, certo? Nós precisamos, ao implementar um determinado empreendimento, avaliar os nossos contatos, o nosso grau de contato com fornecedor, com cliente, com investidores, com empreendedores de sucesso, ou com outras pessoas que podem nos ajudar nestas etapas do empreendedorismo. Então, é importante a gente pensar na nossa rede de contatos, certo? No networking. É um fator sociológico fundamental que influencia o processo empreendedor. Equipes da nossa organização, né? É um fator sociológico que está posto na sociedade as equipes, as pessoas. Nós precisamos construir boas equipes, construir boas relações. Portanto, aqui, equipes também como um fator sociológico, né? Influência dos pais, influência da família e, novamente, aqui, influência das pessoas, ou aquelas que a gente considera os modelos de sucesso. São fatores sociológicos, que não são nossos, mas que estão postos aí ao nosso redor, né, na sociedade, que vão influenciar neste momento inicial e de implementação. E, por fim, nós vamos, então, aqui nessa parte dos fatores, falar da questão dos fatores organizacionais. Como o próprio nome nos sugere, fatores da organização, né? Novamente, equipe, a nossa equipe, o grau de conhecimento da nossa equipe é um elemento fundamental que influencia na etapa de crescimento da organização, né? Então, o crescimento do meu negócio vai depender de um fator fundamental, que é a equipe, do grau de conhecimento dessa equipe, do grau de instrução dessa equipe, do grau de engajamento nos trabalhos ou nas tarefas dos membros dessa equipe,
certo? Então, aqui, equipe como um fator organizacional que influencia o processo empreendedor. A estratégia da empresa, que tipo de estratégia nós iremos adotar para adentrarmos num determinado mercado, a estrutura da organização, de que forma a gente se organiza, o nosso organograma, de que forma nós nos relacionamos com os nossos membros ali da organização. Então, essa estrutura que é fundamental, se ela é mais burocrática ou menos burocrática, né? Se ela é vertical, se ela é horizontal. Então, de que forma nós nos relacionamos dentro da empresa. Então, essa estrutura aqui é bastante importante, né? A cultura da nossa organização, dos membros da nossa equipe, a cultura organizacional é fundamental, e também os produtos que nós oferecemos, que tipo de produto, né? Que tipo de tecnologia esses produtos apresentam, que tipo de qualidade, grau de qualidade é fundamental aqui para o crescimento da empresa. E nesses dois últimos, né, pensando na fase de implementação, pensando na fase de crescimento, um outro fator ambiental, ou outros fatores ambientais que influenciam é justamente a questão dos competidores, dos clientes, dos fornecedores, dos investidores, pensando aí nos bancos, né, advogados, os recursos e políticas públicas. Então, o ambiente externo à organização é um fator fundamental para pensarmos na implementação e no crescimento, na fase de implementação e no crescimento da organização. Bom, então nós vimos aqui alguns fatores, né, que influenciam no processo empreendedor. Citamos alguns elementos. Como eu disse, dependendo da atuação da organização, de onde que ela atua, esses fatores também podem aí serem acrescentados novos, né, elementos, ok? Então, vamos, para a gente entender aqui a proposta dessa aula, ver o assunto que é justamente o processo empreendedor. O que é o processo empreendedor? Como nós vimos lá no conceito inicial, o processo empreendedor são as diferentes etapas no qual uma proposta de negócios devem ou podem passar, certo? Uma primeira observação que é importante a gente fazer aqui é o seguinte, quando a gente coloca estas etapas, para que, ou melhor, uma etapa seguinte, ela não precisa necessariamente que uma etapa anterior tenha já acontecido ou sido finalizada, certo? Por exemplo, aqui nós temos, quais são as etapas? Identificação e avaliação de oportunidade, desenvolvimento de um plano de negócio, determinação e captação de recursos e gerenciamento da empresa criada, certo? Pois bem, um processo empreendedor, quando a gente fala do lançamento de uma ideia, quando a gente fala de uma inovação, nós estamos propondo algo no mercado, a gente começa com a identificação e a avaliação de uma oportunidade, certo? Só que eu posso, ao mesmo tempo em que eu estou identificando e avaliando uma oportunidade, eu já posso estar determinando ou captando recursos,
certo? Ou seja, então eu não preciso necessariamente passar pela etapa aqui do desenvolvimento do plano de negócio, eu já posso estar desenvolvendo outras etapas, certo? Ao mesmo tempo que eu estou ainda nesta fase preliminar de identificação e avaliando uma determinada oportunidade, eu já posso também estar desenvolvendo o meu plano de negócios, certo? Então, é isso que eu quero dizer, né? Uma etapa anterior não precisa necessariamente estar consolidada para iniciarmos uma etapa seguinte. Mas vamos lá entender aqui quais são as etapas do processo empreendedor. Primeiro, como que a gente começa? Ou você tem a ideia aí de empreender em algo, né? Professor, de que forma eu começo? Ou se eu estou desenvolvendo, qual é a etapa que eu estou? O que é que está pela frente? O que que eu vou enfrentar pela frente? Ou o que eu preciso fazer, né? Ou entender para que eu tenha, de fato, conhecimento, né? Ou recursos para permanecer no mercado, né? Ou que seja algo que me oriente a permanecer no mercado. Então, nós podemos entender isso como um processo empreendedor, e o processo empreendedor você tem, então, diferentes etapas a serem seguidas. A primeira delas é a identificação e avaliação de oportunidades, né? Nesta etapa, é o momento em que você vai analisar a criação e a abrangência da oportunidade, né? De que forma nós podemos criar, qual é o tamanho do mercado que essa oportunidade me oferece, né? Será que é viável? Será que é sustentável a longo prazo? Então, eu vou avaliar, eu vou identificar e eu vou avaliar uma determinada oportunidade que o ambiente está me oferecendo, né? Nós iremos aqui identificar e avaliar os valores percebidos e reais da oportunidade. Portanto, nós estamos no processo de contato com o nosso cliente, saber exatamente o que eles querem, como que eles veem determinado produto ou serviço, o que realmente eles estão consumindo ou querendo, certo? Então, nós precisamos identificar esses valores percebidos pelo cliente e nós precisamos identificar e avaliar, né, os valores reais que a oportunidade de um negócio me oferece, né? Uma outra coisa fundamental aqui, a gente analisar riscos, né? Identificar os riscos, analisar os riscos, identificar as possibilidades de retorno, né? E avaliar estes retornos. Será que o retorno que uma determinada oportunidade me oferece superior aos riscos que eu vou correr, né? Supera os riscos que a oportunidade também apresenta? Então, eu preciso avaliar, né? Porque não adianta eu entrar em um determinado mercado onde o retorno é irrisório, onde o retorno não é compatível com o nível de risco que aquela oportunidade também oferece, né? Então, precisa a gente ter esta sabedoria, esta habilidade de avaliar, né, os retornos e os riscos da oportunidade, certo? Oportunidade versus habilidades e metas pessoais, né? Aqui a gente está falando também nos nossos desejos, será que elas são compatíveis, estão à altura da oportunidade que se apresenta? Então, é importante a gente pensar nesse equilíbrio, né? Porque pode ser que a oportunidade seja pequena para o sonho e metas que a gente tem,
ou pode ser que a oportunidade seja muito grande, né, para as nossas habilidades, ambições e metas pessoais que temos, certo? Então, nós precisamos de estar atento a este equilíbrio, né? Situação dos competidores. Então, é importante aqui nessa fase preliminar a gente entender, conhecer a situação dos competidores, né, do mercado aqui, no qual nós estamos adentrando. Então, vejam bem que nessa fase, primeira fase aqui, né, nós estamos fazendo levantamentos preliminares de uma determinada oportunidade, certo? Pois bem, feito isso, o que todo empreendedor precisa fazer, né? O que é recomendável para que um negócio possa dar certo? Embora isso não significa que estaremos isentos dos riscos, que estaremos isentos das possibilidades de um fracasso, tá? Isso não é verdade, como eu já até comentei nas aulas anteriores. Mas é importante que todo empreendedor faça para que tenha aí uma leitura melhor e para que possa ter condições de tomar decisões mais apropriadas quando do surgimento de um imprevisto, de uma situação atípica. Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando exatamente do plano de negócios, certo? Todo empreendimento precisa de um plano de negócios. Portanto, o desenvolvimento do plano de negócios é a etapa seguinte do processo empreendedor. Nós fizemos a identificação e a avaliação preliminar aí da oportunidade, e agora nós iremos desenvolver um plano de negócios, né? E aí, o plano de negócios, existem várias estruturas apresentada por diferentes autores para esse plano de negócios, né? E depende, obviamente, de qual atividade, de qual setor, de onde é que você pretende atuar, né? Mas, basicamente, plano de negócios, na sua estrutura, tem o sumário executivo, tem o conceito do negócio, você vai apresentar ali nesse plano a equipe de gestão, você vai fazer ali uma análise de mercado e análise dos competidores, você vai ter um plano de marketing, um plano de vendas, você vai detalhar como é que isso vai ser feito, né? Você vai detalhar ali a sua estrutura de operação, vai descrever como que vai ser a operação da sua empresa, né? A análise estratégica, você vai fazer um levantamento dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos. Então, você precisa construir um plano. Depois, o plano financeiro, quanto que você vai gastar, quanto que vai custar, né? Qual é a margem que eu vou estabelecer para o meu retorno. Então, você vai, no plano de negócios, descrever detalhadamente a sua proposta, né, do seu empreendimento, certo? Então, é isso a etapa seguinte. Você tem um plano, você tendo um plano de negócios em mãos, você sabe exatamente para onde você está indo, né? Você vai descrever ali o que você propõe, quem é a sua equipe, de que forma você vai atuar, de que forma você vai fazer o seu marketing, né? Então, de que forma você vai ter o retorno financeiro. Então, você descreve detalhadamente o que é o seu negócio, né? Para que, numa eventual situação atípica à frente, né, você possa recorrer ao seu plano e, então, verificar, corrigir posições ou situações em que precisa da sua tomada de decisão, certo? Lembrando que o plano, ele pode, obviamente, ao longo do desenvolvimento do seu negócio, sofrer alterações, né? Você vai adaptando, adequando o seu plano à realidade que você está inserido, certo? Pois bem, identificamos e avaliamos a oportunidade, desenvolvemos um plano de negócios.
A etapa seguinte é a determinação e a captação dos recursos, né? Eu tendo o meu plano de negócios em mãos, eu tenho mais chance de conseguir os recursos, de apresentar algo um pouco mais sólido para um possível investidor, né? Quando você tem um plano, é mais fácil você chegar no banco e dizer, olha só, eu tenho a intenção de abrir um negócio, eu tenho uma proposta, né? E essa proposta está aqui descrita, de que forma que eu vou atuar, como que eu vou fazer, quem que é a minha equipe. Então, o seu plano vai exatamente te dar a possibilidade, a chance maior de conseguir o financiamento para o seu negócio, certo? Então, é a fase de determinação e captação de recursos. Essa fase, ela envolve recursos pessoais, você pode ter aí o seu próprio recurso, né? Você pode ter o seu plano, e no seu plano você ter aí descrito que você vai investir nos recursos pessoais. Como você pode determinar, você pode captar os recursos com amigos ou com parentes, né? Alguém que queira investir, você vai fazer um empréstimo ali nas pessoas mais próximas. Então, e esse plano também vai te ajudar nisso. Outra possibilidade são os chamados angels, né? São aquelas pessoas que estão à procura também, né? E que vão aparecer aí para você porque querem investir em alguma coisa. São investidores, né? Que podem financiar o seu negócio. Os capitalistas de riscos, então é importante que, por exemplo, aqui, né, capitalistas de riscos, bancos, governos, para que essas instituições você tenha um plano de negócios, porque você precisa apresentar, né, e com isso ter a possibilidade maior de conseguir o financiamento, certo? E uma outra fonte de recursos também são as incubadoras, né? Nas incubadoras municipais, nas incubadoras institucionais, e aqui eu quero chamar a atenção para a nossa instituição, o Instituto Federal, onde nós temos, dentro do Instituto, dentro de todos os campos, uma incubadora, né? Não sei se vocês conhecem, mas a Tecnoif é a nossa incubadora do Instituto Federal, certo? Onde vocês podem usufruir do espaço, da estrutura que é oferecida pelo Instituto, certo? Então, é uma possibilidade de conseguir ali o apoio para o desenvolvimento do seu negócio, certo? Já faço aqui, então, a propaganda do Instituto Federal, do qual vocês podem acessar a incubadora através dos editais. Então, fiquem atentos, vira e mexe, está aparecendo aí os editais para participar, né, para usufruir das incubadoras e dos recursos que são disponibilizados pelo Instituto Federal para desenvolver as ideias inovadoras. Então, a proposta é essa, né? A proposta das incubadoras é dar o apoio necessário para o desenvolvimento das ideias inovadoras. E aí o Instituto oferece, né, além do espaço físico, toda essa estrutura de docentes, de conhecimento, né, de possibilidades de pesquisas para o desenvolvimento das propostas inovadoras, certo? Então, através do seu plano de negócios, você pode acessar as incubadoras. E, por fim, a etapa final, para a gente finalizar aqui, né, a nossa aula, é a etapa do gerenciamento da empresa. Nós identificamos e avaliamos a oportunidade, nós desenvolvemos, né, criamos, construímos um plano de negócios, depois a gente foi atrás dos recursos, agora é a fase, né, obviamente, de colocar em prática, de executar o nosso plano, né? E esta fase inclui o gerenciamento da empresa, né? Então, vamos
colocar em prática, vamos implementar, e aí a gente precisa, obviamente, gerenciar, né? E nessa etapa, alguns elementos vão fazer parte do nosso cotidiano e é fundamental a gente estar atento, que é o estilo de gestão, né? O nosso estilo de liderança, de que forma a gente vai se relacionar com a nossa equipe, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, a sustentabilidade do nosso negócio vai depender desse estilo de gestão, né? O crescimento do nosso negócio vai depender desse estilo de gestão, então a gente precisa saber gerir nesta etapa, né? E aqui, o que vale a pena a gente frisar? Qual é o nível de instrução da nossa equipe, né? Qual é o nível de instrução de você, empreendedor? Você precisa ter conhecimento de gestão, ter conhecimento, né, conceituais, certo? É importante a gente saber, né, qual o mercado, onde estamos atuando, ter conhecimentos de relações interpessoais. Então, é importante a gente estar sempre à altura do negócio no qual estamos nos inserindo, certo? O gerenciamento da empresa criada, né? Novamente aparece aqui os fatores críticos de sucesso, que é aqueles fatores que nós comentamos, né? Talento, tecnologia, capital e know-how, certo? Aqui é o gerenciamento desses fatores críticos. Identificar problemas atuais e potenciais. Nós precisamos estar atento ao que acontece no ambiente externo, certo? Porque isso pode, obviamente, afetar o nosso negócio, né? Ou pode ser uma nova oportunidade que está surgindo e que a gente precisa estar atento. Então, o gerenciamento da empresa criada, né, implica na identificação de problemas atuais e problemas potenciais, certo? Implementar um sistema de controle, portanto, justamente a criação da empresa implica, né, em sabermos executar o nosso plano de negócios, né, para que a gente possa corrigir os problemas que, porventura, saírem daquele padrão que nós estipulamos, certo? Porque você vai estipular um padrão de qualidade, você vai estipular um padrão de tratamento para os seus possíveis clientes. Então, para que a sua empresa possa crescer, possa se consolidar, né? E ganhar mercado, você precisa implementar um sistema de controle para que você possa, cada dia, executar um serviço ou disponibilizar um produto de qualidade, né? Profissionalizar a gestão, como eu mesmo já comentei, né? É importante ali conhecimento. Um dos fatores críticos de sucesso das empresas é justamente o know-how, a capacidade de colocar em prática todos os outros anteriores, quer dizer, talento, tecnologia e capital. Então, precisa de profissionais capacitados. Você precisa de profissionais à altura do mercado no qual você está inserido, à altura da oportunidade, portanto, precisa, né, obviamente, profissionalizar a gestão e as pessoas responsáveis pelo andamento, né, pela execução, pela implementação do negócio. Entrar em novos mercados. Todos, creio eu, que pretendem, né, estar sempre se atualizando ou ganhando cada vez mais mercado, né? Então, o empreendedor geralmente visa crescimento, né? Todo negócio visa crescimento. Então, isso faz parte do gerenciamento da empresa criada. Bom, para finalizar, então, esta a proposta da aula de hoje. Apresentar para vocês o processo empreendedor. Processo empreendedor como diferentes etapas
no qual todo empreendimento pode ou irá passar, certo? Então, a gente viu aqui a identificação de oportunidades, desenvolvimento do plano de negócios, captação dos recursos e gerenciamento de empresas.